Hoje a gente vai falar sobre os diferentes tipos de ansiedade. Você sabia que tem mais de um? Não? Então vem comigo, que nesse vídeo você vai aprender tudo sobre ansiedade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas, eu sou neurocientista, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que já me conhecem, né? Um abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nesse vídeo hoje, onde a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de ansiedade, né? Diferentes tipos implica, logicamente, que não temos apenas um único tipo de ansiedade. Apesar de, no dia a dia, né, a gente considerar a ansiedade como se fosse algo muito cara pra gente, no sentido de algo bastante até conhecido. Todo mundo já passou por uma situação em que se sentiu ansioso. Mas quando a gente está falando de transtornos específicos de ansiedade, a gente precisa caracterizar as suas diferentes formas de se manifestar, né? E esse vídeo de hoje é exatamente sobre isso, sobre as diferentes formas como a ansiedade se manifesta. O primeiro dos tipos de ansiedade que a gente vai tratar aqui são os transtornos de pânico. O transtorno de pânico, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por ataques de pânico que são inesperados, que são recorrentes, onde o indivíduo ele se mantém constantemente preocupado. Os ataques de pânico eles podem ou não ser acompanhados por aquilo que a gente chama de agorafobia. Ixi, putz, começou a falar difícil agora. Que nome é esse, né? O que é agorafobia? Medo do agora? Não. Agorafobia tem a ver com um medo que as pessoas desenvolvem de se encontrar em situações ou locais onde pode ser perigoso ou difícil ou até mesmo embaraçoso de se escapar, né? Ou mesmo em situações que podem vir a desencadear um ataque de pânico. E elas não veem ali uma situação onde elas teriam auxílio, gerando assim uma sensação de ansiedade também. Muitas pessoas já passaram por esse tipo de sensação, né? Ataques de pânico são assim coisas absurdamente terríveis. Eu lembro de um período da minha vida que eu tive problema com isso, inclusive, e foi dose. Foi bem complicado, né? Mesmo que a gente entenda, que a gente tenha conhecimento a respeito das coisas que estão acontecendo dentro do nosso corpo, da nossa cabeça, que promovem aquela sensação, a única coisa que você consegue imaginar é que você vai morrer naquele momento. É péssimo, assim, terrível. Chega a ser uma sensação que beira o absurdo. De tão negativa e ruim que ela é, tão debilitante que ela pode ser também. Então, se você tem alguém próximo a você que sofre com esse tipo de situação, esteja presente, esteja atento, mas é, esteja sempre com um olhar de cuidado para aquela pessoa mesmo, para que ela se sinta acolhida. Ela precisa de movimento, ela precisa de dinamismo, ela não consegue muitas vezes ficar parada. No meu caso, eu não conseguia ficar parada de forma alguma. Para que aquela sensação toda, aquela energia que o pânico traz, que é tão ruim, tão negativa para você, ela possa se dissipar, né? Aquele ataque passar. Muitas vezes, inclusive, é necessário o uso de medicação, né? Tipo, tomar, inclusive, medicação para quando eu tinha os ataques de pânico, né? As crises agudas, e outra para tomar conta da ansiedade mais generalizada, né? Que é aquela sensação um pouco menos forte, no sentido de que um ataque de pânico ele parece ser muito mais agressivo do que uma crise de ansiedade comum, mas ainda assim essas medicações elas possuem propósitos um pouco diferentes. Mas enfim, não vim aqui para ficar contando da minha vida, a gente veio falar sobre quais são os diferentes tipos de ansiedade. Então a gente tem lá o nosso transtorno de pânico, a gente tem a agorafobia, que é outra coisa, né? Não são a mesma coisa, eles podem ou não vir acompanhados. A gente também tem as fobias, a fobia que ela pode ser específica, né? Que nem tem gente que tem medo de falar em público, isso é uma fobia específica. Tem gente que tem aracnofobia, né? Medo de aranha. Tem gente que tem medo das mais diversas coisas possíveis. E todos esses medos são absurdamente tão válidos quanto os outros, né? Muitas vezes na nossa experiência a gente acha que as coisas que nos são mais próximas, né, aquilo que faz mais sentido, que ressoa melhor com a gente, é mais aceitável do que aquilo que não ressoa tanto assim. E a gente tende a menosprezar o medo das outras pessoas, uma péssima abordagem para se tomar na vida, né? Não é nada bom, né, para a qualidade das relações que a gente mantém com as outras pessoas, a gente não dá ouvidos àquilo que lhes é particular, né? Naquilo que lhes é, enfim, né? Tudo isso para dizer que
O fato de que o medo pode não parecer justificável para você não quer dizer que aquele medo não seja tão real e incômodo para aquela outra pessoa. E já que a gente tocou no assunto fobias, né, a gente não pode deixar de falar também na fobia social, onde o indivíduo, quando exposto a uma situação social ou de desempenho, ele se sente acuado e geralmente tende a apresentar algum comportamento de esquiva. E veja, né, que a fobia social ela é diferente de ser antissocial, né? A gente está falando aqui de um medo, a gente está falando de uma sensação física acompanhada pela ativação do nosso sistema nervoso simpático. Vocês devem conhecer como aquele sistema de luta ou fuga do corpo. Isso explica bem as formas como o nosso corpo dispõe para lidar automaticamente nesses momentos de ansiedade, né? O famoso piloto automático. A gente está falando de comportamentos de agressividade, comportamentos de fuga, e a gente também tem uma outra classe, uma terceira classe de comportamentos aqui, que são os comportamentos de congelamento. Todos esses são Todos esses são modos automáticos de funcionamento aqui do corpo, que são ativados geralmente em situações onde a nossa sobrevivência está ameaçada. No caso, quando a gente sente ansiedade, quando a gente sente esse medo, é como se ligasse um alerta no nosso cérebro, a gente percebe alguma situação de perigo e isso desencadeia toda essa reação, né, todos esses sintomas relacionados a uma situação ou um gatilho específico, geralmente, né? E no caso da fobia social, o gatilho é o quê? O gatilho é estar envolvido nessas situações sociais ou situações onde a sua performance vai ser avaliada de alguma forma. A gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, que vai ser tema de um outro vídeo à parte, completamente dedicado a ele, mas como o próprio nome já diz, ele é caracterizado pelo quê? Por obsessões ou compulsões. Obsessões podem se manifestar, por exemplo, na forma de dúvidas constantes que geram uma sensação de ansiedade. Aquele tipo, será que eu deixei lá o gás da minha casa aberto? Será que eu lembrei de fechar as portas? Será que eu fechei todas as janelas antes de sair de casa? E aquilo gera uma sensação de ansiedade tão grande que a pessoa precisa voltar para casa se ela tiver saído para conferir se está tudo no lugar, porque senão algo trágico pode acontecer com ela, né? No sentido dela imaginar que algo trágico pode acontecer com ela, não que necessariamente vai acontecer. Enquanto as compulsões geralmente são conhecidas como aquelas manias, né? Que servem para neutralizar a ansiedade. É um comportamento que você desencadeia para tentar neutralizar ou diminuir aquela sensação de ansiedade. Tem gente que chega até a mutilação física para poder diminuir essa sensação de ansiedade. Então até agora a gente falou de transtorno de pânico, falou de agorafobia, falou de fobias específicas, falou de fobia social e a gente falou de toque, né? A gente ainda tem a ansiedade generalizada para falar e alguns outros transtornos, como o transtorno de estresse pós-traumático e o transtorno de estresse agudo. Mas se você tá curtindo esse vídeo, gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, né, e dar aquele like, aquela força para que o canal continue crescendo e eu possa trazer mais conteúdos como esse. Saber que esse tipo de conteúdo é relevante para vocês é muito importante para que eu possa falar mais a respeito disso aqui no canal, tá? Então, não esquece de deixar o seu amor aqui. Bom, o transtorno do estresse pós-traumático, como o nome já diz, tem a ver com você reviver mentalmente alguma experiência que seja muito traumática para você. Algo que aconteceu no seu passado que deixou uma marca profunda da qual você sente medo. Isso gera essa sensação de ansiedade quando vem um pensamento, uma memória. Geralmente a gente fala em flashbacks, né? Essas memórias parecem um filmezinho passando na nossa cabeça que nos lembram daquele tipo de situação que nos fez muito mal no passado. É muito comum, por exemplo, na cultura dos Estados Unidos, a gente falar em estresse pós-traumático relacionado às pessoas que, né, os soldados que vão para as guerras. A gente tem até séries, né, como a de Sherlock, onde você tem lá o Watson, um amigo dele, que era um veterano de guerra, havia ido para o Afeganistão e aí ele volta, ele tem uma série de flashbacks e traumas e insônias e vários problemas que ele trata com a sua psicóloga durante a série. Bastante interessante, por sinal, fica aí a recomendação de série para vocês assistirem. E aqui vale uma distinção, né, que o estresse pós-traumático ele é algo que perdura, né, ao longo do tempo. É uma coisa que tem a ver com um evento de um passado mais remoto. Quando um trauma ele acaba de acontecer na vida da pessoa, a gente chama isso de transtorno de estresse agudo, né? Os sintomas são basicamente os mesmos, a diferença aqui se trata do tempo que se passou desde
de onset da doença, né? Desde que aquele trauma aconteceu na vida do indivíduo. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que se caracteriza pelos sintomas de ansiedade que duram mais de 6 meses. Tem a ver com uma preocupação excessiva e persistente. Bom, gente, para esse vídeo era isso. A gente falou sobre diversos tipos de ansiedade diferentes. E se você quer saber mais sobre ansiedade e transtornos neuropsiquiátricos, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo, assim eu sei que esse conteúdo tem relevância para você e ele vai ser entregue para mais pessoas que precisam saber desta mensagem. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.